Existe um tipo de dor que não grita, não implora, não corre atrás. Ela só fica ali, trabalhando em silêncio. É quando alguém tenta seguir em frente, mas qualquer detalhe puxa de volta. Uma música, um cheiro, um horário específico da noite. E mesmo sem mensagem, sem toque, sem presença, a sua ausência começa a pesar mais do que a sua companhia jamais pesou. Porque quando um vínculo é real, ele não acaba. Ele muda de lugar, sai da conversa e entra na mente. Talvez hoje essa pessoa finja que está bem, poste normal, ria normal, converse normal. Mas existe uma diferença brutal entre estar bem e estar em paz. A mente até aprende a disfarçar, o corpo até coopera, mas certas emoções não sabem ir embora. Elas ficam presas nos pequenos vazios do dia. E é exatamente nesses vazios que nasce o arrependimento, a saudade e aquele aperto estranho que ninguém consegue explicar. E é aqui que quase todo mundo erra. Tentam chamar atenção, se justificar, se provar, se mostrar melhores, sem perceber que o que faz alguém voltar não é presença, é impacto emocional interno. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que realmente ativa esse processo psicológico. Não é joguinho, não é frase pronta. É o mecanismo invisível que faz alguém, em algum momento, parar, lembrar, sentir e perceber que ainda não te esqueceu. Quase todo mundo acredita que alguém sente sua falta quando percebe que perdeu você. Mas isso não é verdade. As pessoas não sofrem quando perdem. Elas sofrem quando param de se reconhecer sem você. Quando a rotina muda. Quando a identidade emocional entra em conflito. Quando o dia continua, mas não do jeito que o corpo se acostumou a viver. A dor não nasce da ausência. Ela nasce da quebra interna. E enquanto essa quebra não acontece, ninguém volta. Ninguém chora. Ninguém se desorganiza por dentro. É por isso que insistir, conversar demais, se explicar, se justificar, tentar ser compreendido, geralmente mata qualquer chance de impacto emocional, porque você continua ocupando o mesmo lugar emocional. Você não some do mapa interno da pessoa. Você só vira ruído. E o cérebro não sofre por ruído. Ele só sofre quando algo essencial deixa de existir, quando um padrão quebra, quando uma referência emocional cai, quando o corpo estranha o próprio dia. O primeiro passo real não é fazer alguém pensar em você. É fazer a vida da pessoa sentir a sua ausência de um jeito novo. Não como saudade romântica, mas como falha no funcionamento emocional. Um espaço onde antes existia resposta. Um horário onde antes existia mensagem. Um reflexo onde antes existia você. Porque é nesse nível que a mente começa a voltar sozinha. E é exatamente aqui que o processo começa a sair do controle racional e entra no território onde ninguém finge bem por muito tempo. Existe um lugar onde ninguém consegue te substituir. Não é na conversa, não é no sexo, não é na rotina visível. É na forma como você entrou no corpo de alguém, no jeito como sua presença organizava emoções, no modo como sua voz regulava a ansiedade, no jeito como certos silêncios só funcionavam com você. É por isso que algumas pessoas parecem bem por fora, mas começam a se quebrar por dentro nos momentos mais inúteis do dia. Tomando banho, deitando para dormir, olhando para o teto sem motivo. Porque é ali que o corpo percebe antes da mente. A mão se move sozinha. O peito aperta sem aviso. O olhar procura sem querer. Não é pensamento, é memória sensorial. O corpo lembra do que a boca finge esquecer. Lembra da presença, da resposta. Do tipo de segurança, tensão, entrega ou paz que só existia com você. E quando essa sensação some, o corpo não entende. Ele só sente falta. E tudo que o corpo não entende, ele tenta trazer de volta. É nesse estágio que alguém começa a chorar por você, sem nem saber explicar o motivo. Não é saudade bonita. É desconforto emocional. É carência sem rosto. É vontade de mandar mensagem sem assunto. É vontade de ouvir sua voz sem ter o que dizer.
Porque você não está mais no pensamento. Você está no sistema emocional da pessoa. E quando algo mexe nesse nível, nenhuma distração resolve. Nenhuma outra presença ocupa. Só adia. No começo, a ausência é suportável. Vira distração. Vira agenda cheia. Vira conversa com outras pessoas. Vira tentativa de seguir. Mas o corpo não funciona como a mente. Ele precisa de repetição, de referência, de algo que organize o emocional. E quando isso some, o corpo entra num tipo silencioso de abstinência. Não dói o tempo todo. Dói em ondas, em horários específicos, em situações que antes tinham você. E cada onda não traz saudade, traz inquietação. É nesse ponto que algo muda. A pessoa não sente mais falta de você. Ela começa a sentir falta de si mesma como era com você. Da versão que existia quando sua presença estava ali. Da forma como ria, dormia, falava, se acalmava. E isso é muito mais forte do que saudade. Porque agora não é sobre te perder. É sobre se perder. E quando alguém sente que está se perdendo emocionalmente, o instinto não quer lembrar. Ele quer restaurar. É aqui que surgem as mensagens sem coragem de enviar. As visitas no seu perfil sem curtir nada. As conversas sobre você com outras pessoas. As músicas que começam a doer. As noites que ficam mais longas. Não porque o amor voltou, mas porque o vazio ficou impossível de ignorar. E quando chega nesse nível, o choro não é mais sobre você. É sobre o que a pessoa se tornou sem você. E quase ninguém aguenta ficar muito tempo nesse lugar. Existe um erro que parece maturidade, mas é anestesia emocional. Quando você aparece para acalmar, explicar, fechar ciclos, ficar bem, dar conforto, responder rápido demais, mostrar que está disponível, você interrompe exatamente o processo que estava começando dentro da outra pessoa. Você alivia a tensão antes dela virar consciência. E toda emoção que não chega ao auge não se transforma. Ela se dissipa. Porque o que faz alguém chorar por você não é saudade leve. É acúmulo emocional. É repetição interna. É a mente tentando justificar um desconforto que o corpo já sente. E quando você surge oferecendo explicação, presença, conversa ou resolução, você entrega para a mente uma saída racional. Ela para de sentir e começa a organizar. E tudo que vira organização deixa de ser necessidade. Por isso, muitas reconexões matam o desejo de voltar. A conversa vem cedo demais. O estou aqui vem cedo demais. O cuidado vem cedo demais. Você vira alívio. E ninguém corre atrás de alívio. As pessoas correm atrás do que o corpo pede, do que não se resolve sozinho, do que continua voltando mesmo quando elas tentam evitar. É essa permanência interna que transforma falta em impulso. E impulso em movimento. Depois que a ausência deixa de ser só silêncio e vira incômodo, a mente tenta fazer o que sempre faz quando perde algo que organizava o emocional. Ela recria. Ela puxa memórias sem ser chamada. Ela reconstrói cenas. Ela coloca seu rosto em situações que nem aconteceram. A pessoa não decide pensar em você. Os pensamentos começam a acontecer nela. No meio de uma conversa qualquer, no meio de um banho, no meio de um trajeto automático. E quanto mais ela tenta bloquear, mais o cérebro produz imagens internas. Porque você deixou de ser alguém de fora. Você virou um estado emocional. É nesse momento que a pessoa começa a te sentir sem você estar. Seu jeito de olhar aparece do nada. Sua risada atravessa a cabeça dela sem aviso. Seu nome vem junto com uma sensação física estranha no peito ou no estômago. E isso não é romantização. É o sistema emocional tentando se autorregular com uma referência que desapareceu. É o corpo pedindo uma resposta que não vem mais. E quando o corpo pede algo repetidamente e não recebe, ele não descansa. Ele aprofunda. A partir daí, o choro raramente é por você como pessoa. Ele é pela experiência de se sentir de um jeito que só existia quando você estava ali. Pela versão interna que se perdeu.
pela estabilidade, tensão, leveza ou entrega que o corpo não encontra mais no dia. E isso começa a infiltrar tudo. O jeito de dormir muda, a paciência diminui, a carência aparece sem alvo. E mesmo que outra pessoa esteja presente, algo continua faltando. Porque presença física ocupa espaço. Mas só vínculo emocional ocupa sistema. O que faz alguém chorar por você nunca foi o que aconteceu entre vocês. Foram os lugares que você ocupou por dentro. A forma como sua presença reorganizava emoções. O jeito como o corpo da pessoa funcionava quando você estava ali. Porque histórias acabam, conversas acabam, momentos acabam. Mas estados emocionais não desaparecem só porque alguém decide seguir. Eles continuam vivos, procurando onde se encaixar. E quando não encontram, viram vazio. E vazio não se discute. Vazio se sente. É por isso que ninguém chora no dia da separação. O choro vem depois. Vem quando a vida volta ao normal e não encaixa mais. Quando o riso sai estranho. Quando o silêncio pesa. Quando dormir muda. Quando pequenas coisas começam a machucar sem motivo. É nesse ponto que a ausência deixa de ser ideia e vira experiência. E quando vira experiência, a pessoa não está mais pensando em você. Ela está vivendo sem você. E é isso que dói. Se você passou por esse vínculo real, em algum momento, algo dentro da outra pessoa vai tocar exatamente no lugar que você ocupava. E quando tocar, não vai trazer lembrança. Vai trazer emoção. E emoção não pede permissão. Ela atravessa. Ela aperta. Ela desorganiza. Ela chora. Porque ninguém sente falta de quem passou. As pessoas sentem falta de quem ainda vive dentro.